Então, galera, essa aula está sendo gravada para a turma do 9º ano do Colégio Alternativa. Estamos fazendo um breve resumo da nossa aula da semana passada. Nós começamos a falar sobre dinâmica, ou seja, falar primeiramente sobre a lei de Newton, hoje vamos falar da ênfase na segunda lei e na terceira lei, tá? Então, na primeira lei, você tem a aplicação da inércia, algumas anotações são necessárias, tá? Não pode ter variação de movimento, tá? Não pode ter nenhuma força resultante atuando sobre o corpo. E você tem a aplicação do MRU, tá? Então, para Newton, ele falou que essa velocidade ele estava em repouso, ele chamou isso de equilíbrio estático. Se a velocidade tem que ser diferente de zero, nesse caso, o corpo vai estar sempre o quê? Em movimento, que ele chamou isso aqui de equilíbrio dinâmico, tá? Dinâmico. Por isso que ele não pode ser qualquer tipo de movimento, galera. O movimento tem que ser o quê? Constante, tá? Por isso que vem a aplicação do nosso MRU, beleza? Então essas são anotações e aplicações da primeira lei de Newton, tá? Aí contamos para você o histórico da de 1684, que ele recebeu a visita lá do Edmund Halley, e blá, 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 blá. Enfim, tá? Assista ao vídeo da aula passada, que eu conto para você como foi que Newton, né, teve a iniciativa de escrever enciclopédia, né? Certo? Aí assista lá que tá bem explicadinho para você, tá bom? Só que o Edmund Halley teve uma participação muito importante, né? Dando a ênfase que ele podia publicar essas ideias, aí ele publicou isso tudo numa enciclopédia, tá bom? Na segunda lei de Newton, foi onde a gente parou, né? A primeira lei de Newton, ela diz o seguinte, né? Se você aplica uma força sobre esse corpo ao final, ela vai ter uma aceleração, beleza? Aí nós paramos aqui, ó. Que esse, no caso, seria a dinâmica, né? Seria, no caso, a dinâmica. Beleza? Eita, a letra hoje tá feia, hein? Então, aqui seria a dinâmica, né? Que seria, no caso, a aplicação da segunda lei de Newton, tá? Aqui já vai aparecer o conceito de força, galera, tá? Beleza? Então, força pela segunda lei de Newton é quando você vai o quê? Alterar, tá? Alterar o estado de um corpo, né? Estado de equilíbrio de um corpo, tá? Mudou esse estado de equilíbrio, já tem um conceito aqui de força, tá bom? Equilíbrio, beleza? Aqui, nesse caso, vamos considerar a questão do movimento. Alterou o movimento desse corpo, já sei que eu tenho aqui a aplicação da segunda lei de Newton. Lembra que eu falei para você na cinemática? Na cinemática, o corpo se movimentava, ou variava o movimento dele, aquela coisa toda. Lá ele não explicava para você o que gerava o movimento do corpo. Aqui na segunda lei de Newton ele já vai explicar para você o que vai alterar o movimento desse corpo. É nada mais ou menos que a segunda lei de Newton, né? Aplicou a força sobre esse corpo aqui, ó. Apliquei essa força sobre esse corpo aqui de massa M, né? Se você bota essa aplicação dessa força e esse corpo ele começa a se movimentar, já sei que eu já vou ter aqui a nossa aceleração, tá? Nossa aceleração, beleza? Tranquilo? É isso aí, galera. Hoje eu falei para vocês que eu vou explicar o que significa essa seta em cima da grandeza física, né? Isso, igual ao produto. É aquilo que eu falei para vocês, né? Aqui, ó, força, massa, vezes aceleração. Foi que a gente parou, né? Ó, apareceu essa seta em cima, significa que ela vai ser uma grandeza vetorial. Vetorial, professor? Galera, a gente vai precisar explicar aqui para você na aula de hoje o que são vetores. Vamos lá. Então, com essa explicação, antes da gente passar para outra ideia, força você tem em duas naturezas, galera. Ou a força ela vai ser uma força de contato, tá? Essa força de contato, eu preciso que a superfície esteja em contato, né? Por exemplo, quando você vai chutar a bola. Quando você vai chutar a bola, os teus pés estão em contato com a bola. Se os seus pés estão em contato com a bola, ou seja, os teus pés vão gerar o movimento dessa bola. É a segunda lei de Newton, né? Mas, para ela se movimentar, os teus pés aqui, ó, precisam estar em contato, ou seja, as moléculas dos teus pés têm que estar em contato com quem? Com a bola. Então, isso aqui é força, nesse caso, chamado de força de contato, beleza? Existe a segunda forma de força,
que é chamado de força de campo. Tá? Força de campo. Nesse caso, não precisa estar em contato, ou seja, a interação ocorre o quê? A distância, tá? Então, contato precisa que a superfície seja em contato, já está dizendo, né? E de campo, basta você mantém essa distância dessa interação. Professor, me deu exemplo, Terra e Lua, ó. Para onde a Terra vai girando a sua rotação, a Lua vai seguindo essa trajetória da Terra, beleza? Princípio da lei da gravitação universal de Newton, né? Então você tem aqui uma distância, né, entre o centro de massa da Terra e o centro de massa da Lua. Vamos colocar aqui, fica meio torto, mas tudo bem, tá? Então essa distância aqui é de 385 mil quilômetros. Então é uma distância grande, gigantesca. Para você ter uma ideia, se você quiser fazer o cálculo depois, quantas terras seriam necessárias para você criar uma ponte da Terra até a Lua? Isso vai ser aproximadamente 10 terras, tá? 10 terras, beleza? Professor, como eu faço esse cálculo? Isso aqui vai uma outra hora que a gente vai mostrar para você esse truque, tá bom? Então, essa é a natureza de contato. Quando você chuta uma bola, quando você pisa no chão, nesse exato momento, você está tendo a interação de contato. Para você gerar movimento, os corpos precisam estar em contato. De campo, basta você ter o quê? Uma certa distância, essa distância você consegue interagir. Então, a Lua, nesse exato momento, ela vai se deslocando, obedecendo o seu ciclo de 29 dias, que é o período de translação. Então, ela completa essas 29 porque devido à rotação da Terra. A Terra ela vai girando no seu eixo e devido a essa rotação da Terra, a Lua vai se deslocando no nosso céu, tá bom? Força de campo e força de contato, tá? Um precisa de contato, o outro basta ter a interação à distância, tá bom? E a forma, que a gente até colocou ali a forma, não vai precisar ficar repetindo toda hora, tá bom? Só para um lembrete aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês, para decorar a fórmula? Física, meu amor. Física, meu amor. Onde esse nosso camarada aqui é força dada em newtons, massa do corpo é dada em kg, tá? Repara que lá na cinemática a massa não aparecia. Aqui a massa ela vai aparecer direto agora, tá? Só interessava o corpo em movimento e tal, a aceleração, velocidade, espaço, tempo e fila, cinemática. Agora aqui, na física, aqui na segunda lei de Newton, o que vai acontecer? Ela vai aparecer direto a massa, tá? Certo? Isso aí. Física é dada em newtons, a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, ó, lá da cinemática, beleza? Tranquilo, é isso aí. Galera, só fazer um exemplo aqui para não ficar só no blá, 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 blá. Vamos colocar um exemplo aqui, ó, para você entender aqui que a gente já vai passar para vetores. Imagine que a massa desse corpo aqui seja de, sei lá, vou colocar aqui 10 quilos, tá? Aí quando você aplicou essa força nessa direção e sentido do movimento, aí você vai perceber que ele vai começar a se movimentar, beleza? Se movimentou, ele vai te dar aqui a aceleração, ó, aceleração, sei lá, vamos colocar aqui só para a gente treinar a fórmula. 5 metros por segundo, que é o quadrado, beleza? Certo. Aí, ó, vou passar aqui adiante, tá? Bate um print da tela, nós sempre tá passando, tá bom? Vamos passar aqui, ó. Utilizando a fórmula, ó, força, massa vezes aceleração. Repara que agora eu não coloquei a seta. Eu vou explicar daqui a pouco para você por quê, tá bom? Vamos lá. A força lá é o que eu quero. É o que eu quero, né? A massa do corpo era quanto? Só voltar aqui. Era 10, exatamente. A massa é 10 kg, tá? E a aceleração aqui foi de quanto? Deixa eu voltar aqui de novo. 5. Tá, 5, né? 5 metros por segundo ao quadrado. Vamos calcular essa força, ó. Então, essa força para gerar esse movimento desse corpo vai ser, galera, olha lá. A aceleração pela fórmula massa é 10, vezes a aceleração que é 5, ó. Então, 5. Então, essa força aqui vai ser, ó, 10 vezes 5, 50 unidades de força dada em newtons, tá bom? Ah, pessoal, é fácil. Essa forma bem simplificada, bem objetiva,
para você entender a aplicação da fórmula. Então, eu preciso de uma força de 500 newton para gerar um movimento de um corpo de 10 quilos para gerar um movimento de 5 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Certo? Isso aí. Então, para você ver que quando você empurra uma pessoa, né, você já está aplicando força sobre essa pessoa. A tendência desse corpo, o quê? Ele se movimentar de acordo com a segunda lei de Newton, tá bom? Agora, tenta empurrar, por exemplo, uma carreta. Você vai aumentando a força, e você vai ver que a pessoa mais não gerou movimento. Você vai ver isso nas próximas aulas, que a gente vai precisar de várias forças para gerar movimento em cima daquele corpo, tá bom? Aguarde as próximas aulas. Mas vamos chegar primeiramente lá. Primeiro vamos fazendo aqui passo a passo. Vamos falar aqui de vetores, galera. Grandezas vetoriais, tá? E depois vamos falar de escalares. Galera, para um corpo, ou dentro do ramo da matemática e da física, para ser considerado um vetor, primeiramente ele vai precisar de um símbolo. Esse símbolo vai ser uma seta em cima, ó. Coloco a seta em cima daquela grandeza física, significa que ele tem 3 componentes importantíssimos, ó. Aceleração, coloquei a setinha em cima, o V também, a velocidade, eu digo que ela é vetorial porque ela tem essa seta em cima. Eu vou colocar força, ó. Ou seja, ó, quando aparece essa seta em cima da grandeza física, meu amigo, tem que ficar atento dessas componentes que vão aparecer aí. Então, anotem. Professor, quais são essas componentes? Vamos lá. O primeiro delas vai ser o que nós chamamos de módulo. Vocês verão, módulo ou também a palavra intensidade. É a mesma coisa, são sinônimos. Escrevi errado. Escrever aqui, tá? Rapidinho. Intensidade. Rapidinho, Evandro. Só escrever aqui para a gente não perder o raciocínio, tá? Só acabar de escrever aqui, tá? A outra componente que eu preciso analisar é a direção, tá? Direção, tá? E o outro vai ser o quê? O sentido. Essas 3 naturezas vão aparecer naquela grandeza física quando você vai adotar essa seta em cima da grandeza física. Só abrir aqui o seja da aula, Evandro, vamos ver aqui. Você, Evandro está aqui. Pode falar, Evandro, estamos ao vivo. Evandro? Acho que ele levantou sem querer, né? Vamos ver aqui. É intensidade, tá? Depois de módulo está escrito intensidade, que a letra já não está legal. Isso aqui é um I, tá? Intensidade, tá? Direção e sentido. Galera, vamos em cada uma delas agora para você entender o que é uma grandeza vetorial. Quando apareceu, meu amigo, já era. Vai ter que associar as 3 situações, tá? Vamos falar primeiramente do módulo, ou intensidade, tá? Galera, um módulo só quer apenas uma quantificação, tá? Uma quantificação. Isso só vai determinar o quanto aquele valor daquela grandeza física está dando para você, quantificação, tá? Da grandeza. Melhorou a letra, ó. Grandeza física, tá? Então, ou seja, o que vai acontecer? O módulo ou intensidade, ele vai dar para mim o quanto aquilo ali, se é mais, se é menos, ou seja, ele vai quantificar. E quando ele fala de quantificação, está associado... Como assim? Deixa eu ver aqui. Vocês estão escutando meu áudio, galera? Dá um ok para mim, tá? Vê se o áudio tá legal. Me dá só interromper aqui. Fale para mim se o áudio tá legal. Tá ok, tá ok. Tá ok, tá assim meio... Parece de robô. Tá ok. É porque assim... Ok, né? Ok. Tá ok. Eu fico preocupado porque quando ocorre essa oscilação no Zoom, aí geralmente quando ele vai restabelecer o sinal, aí a voz ela volta para aquela voz de robô, né? Tá? Só para identificar.
A outra coisa, eu desativo o áudio por quê? Porque o som fica bem limpo para você, para não ficar aquele som ambiente, aquele som que ele só tem que sair somente do meu microfone, né? Esse microfone aqui é um dos microfones que eu uso, né? Até mesmo para as gravações das aulas, sem fazer propaganda. Então, eu desativo, mas se você quiser falar, o Evandro, vou abrir seu áudio aqui, Evandro. Acho que foi na hora que você está falando, né? Que eu fui falar, que você ia falar, acabei desativando. Vou ativar teu áudio, tá? Deixa eu ver aqui. Pode falar, Evandro. E professor, bom dia. Bom dia. Eu não consegui entender a parte do módulo que o senhor estava falando. A gente vamos explicar em exemplos para vocês entenderem, tá? Vamos voltar lá, beleza? Vamos lá. Isso, ó. Vamos lá explicar o módulo. Galera, o módulo é um valor numérico. Quando eu coloco para você, olha, fulano de tal tem 10 quilos. Opa, aí tu associa quilos, 10, mais ou menos, enfim, vai depender da referência que você vai adotar. Então, quando eu falo a massa desse corpo, vou até colocar aqui ao lado os exemplos, ó. Quando você fala aqui, ó, 10 quilos, ó, 10 ele é um número. E kg é a unidade de quê? De massa. É para que eu quantifiquei essa massa. Por exemplo, quando eu falo para você, ó, velocidade do corpo foi, sei lá, 10 metros por segundo. Ou seja, ó, 10, eu não vou colocar outro número aqui para não ficar só aparecendo 10. Vamos colocar aqui, por exemplo. Vamos ver aqui. Rapaz, a hora passa muito rápido. Olha, são 11h30 já. Vamos lá. Vamos colocar aqui, sei lá, 8. Então, ele vai dizer para mim o valor daquela velocidade. Ou seja, eu estou quantificando, estou dando números. E a unidade física que eu tenho que identificar, que essa unidade é de quem? Da minha velocidade. Então, isso que é módulo. Eu estou quantificando aquela grandeza física, tá? Quando você vai por exemplo, você vai na tomada, e na tomada está lá, 110, 127 volts. Aí ele está dizendo que aquilo ali é a unidade de energia elétrica, a unidade de potencial da carga elétrica que está conduzindo essa energia elétrica, tá? Então, é por isso que quando a gente fala para você, não erre unidade, cuidado com a unidade, não vai errar, blá, 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 enfim. Aí o aluno, não é por causa do S, por causa devido à quantificação da grandeza física daquela unidade, tá bom? Então, isso que é módulo, apenas o número e a sua unidade, tá bom? Vamos dar aqui, continuação, ó. Então, quando eu falo para você, ó, sei lá, vamos colocar aqui a aceleração, sei lá, 5 metros, como agora há pouco nós fizemos, ó, 5 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é um módulo, porque eu estou representando apenas a questão numérica e a unidade física dessa grandeza, ó, a unidade dessa grandeza. Então, ele vai apenas me quantificar, isso que é módulo, tá bom? Certo, galera? Coloca o hashtag se fez sentido agora para você, ou para vocês que estão na dúvida. Vamos lá, o que é módulo? Falou módulo, falou intensidade, por exemplo, quando a mãe fala assim, meu irmão, diminui o volume dessa TV e tal, aí vai aparecendo para você valores numéricos, né? Antigamente as TVs antigas tinham isso, né? Mas hoje você vê uma barra para mais e para menos, tá bom? Isso aqui significa um módulo, né? Módulo da intensidade da TV, ó. Certo, né? Não precisa pesquisar no Google, você já tem aqui as aulas bacaninhas, tá? Vamos falar aqui agora, esse é o módulo, vamos guardando aí, vamos falar agora da direção, galera. A direção na física você vai adotar, ou ela vai ser horizontal, tá? Horizontal, beleza? Ou vai ser o quê? Vertical, tá? Horizontal ou vertical, beleza? Ah, professor, inclinado. Inclinado vai ser a decomposição dos dois ao mesmo tempo. Nós vamos só colocar esses dois como referência, tá bom? Então, essa direção que nós estamos adotando aqui vai ser a direção horizontal e vertical. Galera, não confundam mais a partir de agora da questão do sentido, ó. Sentido, ó. Sentido. O sentido, ele vai precisar da direção, ó. Ele vai precisar de quem? Da direção. A partir do momento que ele vai dar para mim a partir do momento que ele vai fornecer para a minha direção, aí eu preciso saber o sentido, ó. Por exemplo, cima, baixo, ó. Isso aqui é direção vertical, tá? Direita, esquerda, direção horizontal. Por isso que o sentido precisa da direção.
Outra observação aqui, ó. Toda a direção, galera, anota isso aqui é importante, galera, ó. Toda a direção vai ter o quê? 2 sentidos, galera, ó. Toda a direita, a letra tá feia hoje, hein, rapaz. Ó, toda a direção vai ter sempre o quê? 2 sentidos, ó. Mostramos para você pelo sentido da seta, ó. 2 sentidos, ó. Para cima, para baixo. 2 sentidos. Direita e esquerda. Também, ó. Essa direção ela tem 2 sentidos, galera. Muito cuidado a partir de agora. Direção e sentido são situações totalmente diferentes. Quem achava que era a mesma coisa, a partir de agora, não confundam mais direção e sentido. Direção é uma coisa, sentido é outra. Quando eu falo para frente, direção horizontal. Estou subindo, direção vertical. Mas o sentido está dando para você a direção que você está naquele momento, tá bom? Professor, viu um objeto caindo, aí tem que associar. Caindo, direção vertical, sentido para baixo, tá bom? Muito cuidado a partir de agora, galera. Então, com essa explicação, agora a gente volta lá para você. Vamos acrescentar muitas coisas ainda. Isso aqui só é, como eu falei para você na aula passada, isso só é o começo. Tem muitas coisas que vocês verão ainda. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui no canto, acho que dá para colocar aqui essa observação aqui no canto. Tá. Agora, tu entende agora por que quando aparece... vamos colocar aqui um exemplo da velocidade, ó. Quando eu coloco a velocidade, eu coloco essa seta em cima, galera, vou interromper aqui rapidinho, ó. Vou interromper aqui, depois a gente volta. Quando eu coloco a grandeza, vamos dizer que aqui seja a velocidade, né? Ó, quando eu boto a seta em cima, não está dizendo que o corpo está indo para frente, direção horizontal. Não, ele só está dizendo para você que aquilo ali tem 3 coisas ao mesmo tempo que vai acontecer. Ou seja, módulo, direção e sentido. Quando eu falar para você, galera, essa grandeza, ela é grandeza vetorial. Tem que ter módulo, direção e sentido. Módulo, direção e sentido. Grava aí, módulo, direção e sentido. Módulo, direção e sentido. Módulo, direção e sentido. Professor, pode aparecer 2? Não. Tem que aparecer os 3 ao mesmo tempo. Módulo, direção e sentido. Vou mostrar para você na prática. Ó, vamos pegar aqui a minha canetinha, né? Imagine que nesse exato momento essa caneta está aqui se movendo aqui no espaço, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo? Agora eu vou colocar para cá, ó. Olha lá, presta atenção, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Vai ficar aí hipnotizado. Ó, então, quando eu coloco isso, está acontecendo os 3 ao mesmo tempo. Vamos analisar os 3. Fica atento. Quando você bota a caneta, está se movendo, ó. Isso aqui é uma velocidade. Beleza, tranquilo. Repara que ela vai ter um módulo. Por que ela vai ter um módulo? Se eu pegasse aqui um valor aqui, um dispositivo, que seria um velocímetro, um acelerômetro, não sei. Ele ia dar para mim um indicativo desse valor, desse movimento aqui. Então, opa, isso aí já é a intensidade do meu movimento. Ou ele pode ir lento ou pode ir rápido. Quase informação. Segunda informação, presta atenção na direção do movimento, ó, professor. Esse corpo está na direção horizontal, ó, e está se movendo na direção horizontal, beleza? Perfeito, então já sei que esse corpo está se movendo e tem uma intensidade de movimento. Fica atento na direção, ó, direção do movimento, ó. Então a direção do movimento está na direção o quê? Horizontal, beleza? Agora, olha o sentido. O sentido dele está indo o quê? Para frente, né, ó. Ou ele pode ir para frente, ou ele pode ir para onde? Para trás. Então, repara que está acontecendo os 3 fenômenos ao mesmo tempo. Por isso, quando eu coloco o V, coloquei o V lá, né? Coloquei a seta em cima, não é porque esse corpo está indo para frente ou horizontal. Vamos analisar para você na direção vertical agora, ó. Imagina que você pega... Ai, foi rápido, né? Quase caindo. Ó, quando a caneta vai caindo, ó, ela tem uma intensidade. A intensidade, nesse caso, é de queda. Caiu. Presta atenção na direção, ó. Direção que ela está tomando como movimento é a direção o quê? Vertical. Professor, qual é o sentido? Para baixo, ó. Assim como esse corpo ele pode descer, mas ele pode o quê? Subir. Então, isso, a partir de agora, você tem que ver as 3 naturezas que vão acontecer na grandeza vetorial. Módulo, direção e sentido. Deixa eu abrir aqui o Breno, que acho que ele quer falar. Pode falar, Breno.
Professor, tem uma pergunta Diga lá, pergunta. sobre o modo de direção. Certo. Uma esfera tem esses três? Tem que ser os três são obrigatórios, tá? Não, eu sei, só que uma esfera tem esses três? Um corpo esférico? Tem. Esse corpo está se movendo, aí tem que ver. Estamos analisando esse corpo se movendo, tá? Se movendo. Se esse corpo ele está, opa, já foi notificado aqui pelo Zoom, já faltam 10 minutos. Então, se eu perceber que esse corpo está se movendo, seja ele um corpo retangular, seja ele um corpo cilíndrico, ó, depende do corpo, depende se esse corpo vai o quê? Se movimentar. Entendido? Até porque esse corpo tem massa. A partir do momento que esse corpo tem massa, a gente desconsidera a geometria dele, tá bom? Se ele é, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, se ele é assim, tudo bonitinho, transparente, tal, enfim. Importante que se ele se movimentou, já era, vai aparecer os três, tá? Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui, acho que não tem, né? Aqui, ó, por exemplo, aqui tem esse meu microfone, oi. Aí, ó, tem o seu formato também. A partir do momento que ele começa a se mover, já era, vai aparecer os três. Modo, direção e sentido, tá bom? Aí tem as equações que a gente consegue descrever o movimento, o formato, enfim, tá bom? Vamos lá, voltar lá, que nosso tempo já fomos notificados aqui, né? Pronto, então, parecer essa grandeza. Aí, ó, anota essa observação. Quando eu falar para você que a força é uma grandeza vetorial, vai aparecer os três, galera. Modo, direção e sentido, ó. Quando você empurra algo, a partir do momento que você empurrou algo, vai aparecer os três. Modo, direção e sentido. Esse modo, ele pode vir com outro nome chamado de intensidade, tá? Falou intensidade, só rapidinho aqui. Pronto. Estão escrevendo aqui já. Quem tentou escrever já não vai escrever mais. Que eu acabei habilitando aqui. Certo? Então, apareceu os três. Modo, direção e sentido. Professor, e se não aparecer um dos três? Galera, a próxima situação da explicação, que é bom que a explicação é rápida. Ela vai ser o quê? Uma grandeza escalar. Ou ela vai ser vetorial, ou ela vai ser o quê? Escalar. Qual é a diferença da grandeza vetorial e qual é a diferença da escalar? Ó, a escalar não tem direção e sentido. Como assim, professor? Ele só vai ter apenas um módulo, galera. Ó, o módulo. O módulo, nesse caso, é apenas para quantificar aquela grandeza física. Aqui não tem espaço. Se você quiser colocar como observação, ó, na grandeza escalar, não vai dar tempo para escrever aqui. Não tem direção e sentido. Direção e sentido. Não tem, galera. Não deu espaço. Eita, tá feio. Hoje eu tô tudo desorganizado. Hoje. Eita. Vamos lá. Voltando aqui. Temos 7 minutos. Ó. Não tem o quê? Sentido. Ou seja, só tem que escalar. Professor, me dê exemplo. Claro, a massa do corpo. Para que a massa do corpo, eu estou apenas quantificando. Ó. Eu tenho 80 quilos, eu tenho 70 quilos. Repara que a massa do corpo não tem como você direcionar nem dar o sentido dessa massa desse corpo. A não ser, ó, aí vem, a não ser que você aplique sobre esse corpo uma força. Nesse caso, ele é a segunda lei de Newton, e a segunda lei de Newton ela é vetorial. Modo, direção e sentido, tá? Outro exemplo, o tempo. Ó, por exemplo, o tempo já são 11h36. Aqui está multiplicando, falta 6 minutos e 20 segundos. Repara que não tem como dar uma direção para o sentido, ó, nem horizontal, nem vertical, a direção, o sentido para frente, para trás, enfim, o tempo é progressivo, né? Então, repara que eu estou apenas trabalhando a parte numérica. Trabalhei a parte numérica e a grandeza escalar, beleza, galera? Então, ó, exemplo de grandezas vetoriais. Velocidade, aceleração, força, exemplo de grandezas escalares. Tempo, energia, que mais? Acabei de falar aqui, a massa do corpo, o tempo e assim vai. São exemplos de algumas grandezas que vocês já conhecem, tá? Que são grandezas escalares. Grandezas vetoriais tem que ter os três. Molde, professor, só vai apresentar dois. Não tem. Tem que apresentar os três. O único que não vai apresentar a direção e sentido
justamente vai ser o nosso escalar, beleza? Certo, galera? Tranquilo. Então essa é praticamente a nossa aula de hoje, né? Módulo, direção e sentido era vetorial. A partir de agora, quando aparecer essa seta em cima, começa já identificando essas grandezas como essas duas situações. Uma vai ser escalar, uma vai ser vetorial. Agora eu vou voltar aqui um instante para você entender, ó. Acho que é aqui. Cadê? Acho que até... Tá aqui, ó. Repara que aqui na massa eu não coloquei a seta, ó. Proposital. Coloquei a seta somente aonde? Na força e na aceleração, tá? Ó, outra coisa que é interessante você anotar. Deixa eu voltar lá. Foi aqui, né? Ó, 4 minutos. Olha lá. Força e aceleração são grandezas diretamente proporcionais, tá? Diretas. Então, a partir do momento quando você aumenta a força, você aumenta o movimento. Diminui a força, vai diminuir o movimento, galera, tá? Então, pela segunda lei de Newton, agora sim, ó, tu entende que eu vou tratar ela não com uma grandeza vetorial, ó, tirei a seta. Quando eu tiro a seta, eu trato isso apenas como módulo. Só vai interessar para mim a quantificação dessa força. Só vai interessar para mim a quantificação. Aí, quando ele coloca a seta, ele pede a direção, ele quer saber o sentido. Mas, nesse caso, só vai interessar para mim aqui a quantificação dessa força. Então, posso tratar essa força como escalar, beleza? Então, aumenta a força, aumenta o movimento. Diminui a força, diminui o que? O movimento desse corpo que você quer, tá bom? Galera, eu vou deixar já aqui construído para você a terceira lei de Newton, né? A gente vai discutir na próxima aula. Vamos só construir aqui o corpo logo, né? Ação e reação, tá? Para toda ação existe uma reação. É por isso que a gente precisa entender legal a parte de vetores, porque isso aqui é pura aplicação de vetores, ó. Olha o que diz a terceira lei de Newton, ó. Mesmo módulo, ou seja, mesma intensidade, mesmo módulo, tá? Mesma direção. Ó, por isso que você tem que entender legal, primeiramente, vetores, para você poder entender a terceira lei de Newton, né? Mesma direção. Só que os sentidos vão ser o quê? Diferente, oposto, como vocês queiram, tá? Sentidos opostos. Tá? Sentidos opostos. Bem rapidamente aqui, deixa eu ver se dá tempo. Tenho 2 minutos, ó. Imagine que você está aqui de patins, galera. Você tem aqui uma parede. Esse exemplo aqui é clássico. Você tem aqui uma parede. Quando você aplica uma força na parede, essa vai ser a tua ação. A parede ela vai reagir a essa tua... Elas sempre tem que ser iguais, por isso que é a mesma intensidade, tá? Mesmo módulo. Então, aplicou uma força na parede, a parede ela vai reagir a essa tua força. Como é que eu sei, professor? Quando você tem um patins, né? Vou tentar desenhar aqui, meio estranho, né? Aqui, ó. Quando você aplica essa força nesse patins, perdão, na parede, você vai empurrando a parede, né? Então, você faz uma ação para frente, o que vai acontecer? Ela vai reagir. Quando você reage, ó, repara que a ação da força, ela está na mesma direção, ó, da parede, ó. Horizontal e horizontal. Só que quando você empurra para frente, esse é o sentido, ó. Você empurra para frente, a parede vai te empurrar para onde? Para trás. Por isso que o patins vai para trás. Então, o exemplo que você tem da ação e reação são várias aplicações, galera. Então, quando você vai para frente, empurra a parede para frente, quando você tiver com patins, você vai perceber que o teu corpo o patins vai para trás, porque você aplica uma ação e logo a parede vai gerar a tua reação. E percebe que isso é instantâneo, elas vão ser sempre iguais. Nunca uma vai ser maior que a outra, elas sempre tem que ser em pares. E sempre tem que ser observação em objetos diferentes, tá? Para acontecer a nossa reação, tá? Outro exemplo, rapidamente, antes da gente cair, ó, seria mais ou menos aqui quando você anda, né? Ó, quando você pisa, a tua ação ela vai para onde? Para trás. Só que o chão, que a gente vai discutir para você lá, em outras forças que vão aparecer, o chão vai te lançar para onde? Para frente. Quando você vai para frente, essa vai ser a tua reação. Perdão, a reação de quem?
do chão, galera. Então, repara aqui, ação-reação é terceira lei de Newton, tá? Tem várias aplicações, né? A gente vai mostrar outros para vocês no decorrer das outras semanas de exercício, tá bom, galera? Então, ação e reação, para ter a reação, você precisa da ação, e elas vão acontecer na mesma direção, só que em sentidos totalmente o quê? Contrários. Para finalizar, olha aqui.